Deputado Sidney Leite apresenta a PEC sobre prorrogação da Zona Franca, que prevê ampliação da área incentivada. Deputado Serafim Corrêa chama a atenção do governo sobre proposta que tramita no STF que prejudica o polo industrial de Manaus. Comissão de Constituição e Justiça da Casa delibera projeto que cria campanha de prevenção contra a pedofilia. Deputado Vicente Lopes apresenta indicativo ao governo para a construção de hospital em São Gabriel da Cachoeira. Deputado Augusto Ferraz participa de comitiva que pleiteia a cidade de Manaus como subsede dos Jogos Olímpicos de 2016. O Oleã Notícias já está no ar com os principais fatos do dia. Boa noite. O deputado Sidney Leite do PROS apresentou uma proposta de emenda à Constituição sobre a prorrogação da Zona Franca de Manaus. A PEC, que trata dos incentivos fiscais de tributos administrados pelo governo do estado, prevê ajustes no texto atual quanto ao processo produtivo básico e a expansão da área incentivada para alguns municípios do interior do estado. Após a prorrogação da validade da Zona Franca de Manaus por mais 50 anos por parte do governo federal, o deputado Sidney Leite apresentou uma PEC para tratar das competências estaduais, a exemplo do Imposto sobre Circulação de Mercadorias, o ICMS. O parlamentar afirma que o momento atual é muito distinto daqueles em que a legislação foi criada ou reformada e defende a revisão de segmentos e incentivos. Nós temos empresas e segmentos que gozaram de incentivos fiscais de quase 100%, que a realidade econômica do Brasil era uma, mas a realidade econômica hoje é outra. E nós temos empresas e segmentos que nós precisamos também ter esse olhar no sentido de rever ou a natureza da empresa ou a questão do incentivo fiscal. E o que eu defendo? Isso é competência do Executivo, que o governo do estado tenha a oportunidade de pegar esta proposta de emenda constitucional e fazê-la uma transição. E as empresas que se sentirem motivadas, que elas possam migrar. Na PEC, o deputado traça eixos a serem considerados. O primeiro deles é o processo produtivo básico, garantindo a maior quantidade de insumos e produtos produzidos na Zona Franca de Manaus. Outro é a expansão de área incentivada, atingindo municípios como Rio Preto da Eva. E, por fim, a política social, que vai desde a questão salarial aos benefícios sociais, como creches aos filhos dos trabalhadores do polo. O parlamentar lembrou que no início da Zona Franca haviam duas vertentes, a industrial e a do agronegócio, e disse ainda que essa pode ser a oportunidade de rever esse conceito, buscando na fonte do modelo formas de solidificar uma nova matriz. O deputado também ressaltou a proposta de trazer as universidades para melhorar a qualificação do trabalhador amazonense e realizar pesquisa, e afirmou ainda que a presidente Dilma cumpriu a promessa da prorrogação e que agora é a vez do Amazonas fazer sua parte. O deputado Serafim Corrêa abriu a sessão plenária desta quinta-feira, chamando a atenção para uma votação no Supremo Tribunal Federal que atinge diretamente o polo industrial de Manaus. A proposta que tramita no STF prevê que as operações de aquisição de bens não tributados por IPI ou sujeitos à alíquota zero não podem gerar crédito na apuração do imposto. De acordo com o parlamentar, nenhuma instituição estadual se habilitou junto à Corte para representar os interesses locais. A proposta de súmula vinculante de número 26 de 2009, de iniciativa do então ministro Joaquim Barbosa, foi a julgamento ontem no Supremo Tribunal Federal e propõe que as operações de aquisição de bens não tributados por IPI ou sujeitos à alíquota zero não gerem direito a crédito na apuração do imposto devido na saída dos produtos. Como o Polo Industrial de Manaus produz insumos e bens intermediários para indústrias de outros estados da federação, a matéria é de interesse direto do poder público e do setor industrial do Amazonas, já que pode resultar na perda dos créditos das fábricas com planta em Manaus. O deputado Serafim Corrêa, do PSB, trouxe o assunto à tona na abertura da sessão plenária, alertando a ausência de defensores do Parque Industrial Amazonense no processo.
Apenas a União, a Fazenda Nacional, se habilitou como amicus curiae. Sendo assim, nem o governo do Amazonas, nem a SUFRAMA, nem a FIAN, nem a CIEAN, nem o CIEAN, podem falar no processo, porque todos perderam o prazo, todos dormiram. Então, venho à tribuna, em primeiro lugar, lamentar. E isso não é de hoje, isso é um problema de 2009, isso deveria ter sido visto em 2009. Durante o julgamento do STF, as informações apresentadas pelo ministro Marco Aurélio fizeram os ministros Teori Zavascki e Carmen Lúcia pedirem vistas do processo. Já o ministro Dias Toffoli se declarou a favor da inclusão da Zona Franca de Manaus na proposta da súmula vinculante. Apesar da impossibilidade das instituições amazonenses falarem ou peticionarem nos autos, Serafim Correia chamou a atenção para se movimentarem em favor da Zona Franca. 25 matérias foram apreciadas pela Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa na manhã desta quinta-feira. Entre os projetos de lei aprovados, o que cria a campanha de prevenção contra a pedofilia e os direitos da criança e do adolescente para alunos do ensino fundamental e médio da rede pública. Das 25 matérias apreciadas pelos membros da Comissão de Constituição, Justiça e Redação da Assembleia Legislativa, 3 foram retiradas de pauta. Foram aprovados 18 projetos de lei de autoria dos próprios deputados, 2 ofícios, um do Tribunal de Contas do Estado e outro da Secretaria de Fazenda, um projeto de resolução legislativa e uma proposta de emenda constitucional. Das matérias aprovadas, 5 foram do deputado pelo PPS, Luiz Castro. O projeto de lei número 139 de 2013 institui o Dia dos Agentes de Controle e Combate a Endemias. Já o de número 4 de 2015 inclui informações educativas na programação da TV e Rádio Aleã e TV Cultura sobre os cuidados e precauções contra a pedofilia. O parlamentar destacou outro projeto. Eu apresentei esse projeto porque eu recebi reclamações de pessoas que vieram do interior e que, não dispondo de uma carteira de identidade, apenas de uma carteira de trabalho, não puderam se inscrever no SISREG, que é o Sistema de Regulação de Consultas e de Exames do SUS, aqui no nosso estado. Ora, se a pessoa não tem uma carteira de identidade, mas tem uma carteira de trabalho, ela possui um documento de identidade reconhecido no Brasil inteiro, desde o tempo de Getúlio Vargas. O projeto número 26 deste ano, de autoria do deputado Carlos Alberto, faz a adaptação de uma sala reservada e equipada no Instituto Médico Legal para atender e realizar exames necessários em crianças e adolescentes vítimas de violência no estado. O presidente da comissão, deputado pelo PTN Orlando Cidade, avaliou a reunião como positiva e estabeleceu um cronograma de encontros para a deliberação das matérias. Vamos dar maior celeridade em todas as matérias. Hoje já, essa semana, entraram 87 projetos, já está sendo distribuído para os seus relatores e nós vamos propor de 15 em 15 dias reunirmos aqui para dar celeridade em todos os projetos que tramitam na CCJ. Depois que é dada a constitucionalidade das matérias na CCJ, os projetos seguem em tramitação para as demais comissões técnicas permanentes da Casa, para em seguida serem votadas em plenário por todos os deputados. A Comissão de Jovens, Crianças e Adolescentes foi instalada oficialmente na Casa Legislativa durante a manhã de hoje. O deputado Carlos Alberto ficará à frente dos trabalhos. A agenda com as ações para 2015 já foi aprovada. O cronograma da comissão prevê a realização de entregas de livros nas escolas, realização de audiências públicas, panfletagem e o lançamento de um glossário de leis das crianças e adolescentes. As ações serão desenvolvidas na capital e no interior do estado como forma de garantir a implantação de políticas públicas específicas para o público infanto-juvenil. Nós sabemos que eles precisam e necessitam muitas das vezes do apoio, de uma orientação. E isso nós vamos colocar em prática no desenrolar do nosso trabalho. Nós sabemos que eles precisam de políticas públicas, de social, nós vamos colocar também isso em prática. Nós sabemos que há uma necessidade de divulgar, de chamar a atenção da população
para as coisas tão ruins e desagradáveis que muitas das vezes acontecem com esse, com aquele jovem, com essa, com aquela criança. Para que as ações sejam efetivas, serão firmadas parcerias com as demais comissões da Casa. Juntos somos mais fortes. A comissão dos jovens, crianças e adolescentes, caminhando com a comissão da mulher, e é mulher, segurança e idosos, não é isso? Caminhando com essa comissão, caminhando com outras comissões, nós estaremos mais fortes. E eu estarei sempre fazendo com que isto realmente, se depender de mim, isto haverá de acontecer sempre. Também integram a comissão a deputada Alessandra Campelo, Platini Soares, Luiz Castro e Davi Almeida. A Casa também instalou hoje a Comissão da Mulher. A deputada Alessandra Campelo é quem vai presidi-la. A Comissão da Mulher, Família e do Idoso foi instalada oficialmente pela presidente deputada Alessandra Campelo e pelos membros da Comissão Bosco Saraiva e Augusto Ferraz. Os deputados Dermilson Chagas, Davi Almeida, Carlos Alberto e Platini Soares também fazem parte da comissão. A gente vai poder ter ações de combate, prevenção à violência doméstica, de apoio à mulher no mercado de trabalho, essas questões ligadas à saúde, mamografia, combate ao câncer de mama, prevenção do câncer de mama, de colo de útero. São muitas questões sociais, questões de segurança pública, questões de saúde. Os integrantes garantiram empenho nos trabalhos e apoio às causas da comissão. Também elogiaram a atuação da presidente Alessandra Campelo. Dentre as importantes comissões da Assembleia, essa é uma das mais importantes, dado a amplitude dos temas que ela cuida da mulher, do idoso e da família. Portanto, ela merece uma atenção especial aqui nessa legislatura e assim será. Uma comissão que realmente está no corpo e na alma, na mente da Alessandra Campelo, e ela vai fazer bem essa comissão, e eu digo para ela, diante dela, que eu estou aqui para somar, para multiplicar e fazer o bem-estar da família, que é importante. Entre as atribuições da comissão estão a fiscalização do cumprimento das leis relativas às mulheres, família e idosos, a defesa dos direitos e o combate desses segmentos sociais. A seguir, Secretaria de Fazenda lacra estabelecimentos por não emitir nota fiscal eletrônica ao consumidor. E ainda, parceria entre a Assembleia e Sebrae deve aumentar o número de microempreendedores no interior do Amazonas. É o que você vai ver no próximo bloco. Em casa, no carro ou no trabalho, você também pode acompanhar as atividades da Assembleia Legislativa através da Rádio Ali. Sintonize na FM 106,9 e não deixe de saber sobre projetos de lei, agendas e outros assuntos da Casa Legislativa Amazonense. Assembleia Legislativa do Amazonas, cuidando da nossa gente. Curtir, compartilhar, repercutir, postar. Novas conexões que ligam pessoas em qualquer lugar do mundo. Cada vez mais conectado, o Brasil é o 4º país em número de usuários das redes sociais. Sempre inovando, o Superior Tribunal de Justiça conquista milhares de seguidores na internet. A marca é resultado da linguagem simples, atraente e acessível no Twitter, no Facebook e no YouTube. Onde tem o nome do STJ, tem informação segura, confiável, tem cidadania. No Facebook, milhares de pessoas levaram a página do STJ ao primeiro lugar entre os tribunais mais acessados no mundo. No YouTube, novos programas, entrevistas, documentários e reportagens especiais. E no Twitter, informação curta, rápida, atualizada. YouTube, Twitter, Facebook, o Superior Tribunal de Justiça acredita nas redes sociais e leva a cidadania até você. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. A Secretaria de Estado da Fazenda lacrou pelo menos 40 estabelecimentos comerciais em Manaus durante os meses de fevereiro e março, por não emitirem nota fiscal eletrônica ao consumidor. O deputado Serafim Corrêa trouxe a questão a plenário e defendeu a ação do órgão.
O projeto da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica, NFCE, teve início em setembro de 2011, na reunião do Conselho Nacional de Política Fazendária, CONFAS, realizada em Manaus. De acordo com os secretários do Conselho, o modelo que vinha sendo adotado para controle das operações do varejo deveria ser aprimorado para melhor atender às necessidades do fisco e contribuintes. Por conta disso, a partir do dia 1º de janeiro deste ano, ficou determinado que as empresas varejistas que optaram pelo Simples Nacional, inclusive as do interior, ficariam obrigadas a emitir nota fiscal, com exceção dos microempreendedores individuais, que podem realizar o processo em caráter voluntário. Porém, em menos de 2 meses de fiscalização, após a obrigatoriedade, a Secretaria de Estado da Fazenda, Cefaz, lacrou pelo menos 40 estabelecimentos em 2 shoppings de Manaus pela falta de emissão da nota eletrônica. As empresas de alimentação e confecção estão entre os principais setores com problemas. Na Assembleia, o presidente da Comissão de Indústria, Comércio Exterior e Mercosul, deputado Serafim Correia, defendeu a iniciativa da Cefaz e destacou a importância da fiscalização. É um absurdo que num shopping da cidade existam 40 lojas que não emitem nota fiscal. Em primeiro lugar, isso daí está lesando o próprio consumidor, porque ela não está excluindo o imposto que está embutido na nota. E ela está ficando com esse imposto para ela e não repassando ao poder público. Segundo, porque é uma concorrência desleal com os outros comerciantes. Então, a Cefaz está absolutamente correta em agir com rigor em relação a isso. De acordo com a Secretaria de Fazenda, novas inspeções serão realizadas nos outros shoppings e principais zonas comerciais da capital. E para reforçar o pedido de emissão do documento, a Secretaria Executiva da Receita irá realizar uma campanha de conscientização para que o consumidor exija a nota fiscal. A Frente Parlamentar de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, presidida pelo deputado Adjuto Afonso, firmou uma parceria com o SEBRAE para incentivar o empreendedorismo no interior do estado. Com a parceria, a expectativa é aumentar em 30% o número de microempreendedores nas regiões do Alto Solimões, do Baixo Amazonas, do Rio Negro e do Juruá. As ações contemplam 28 municípios do Amazonas, dentre eles cidades da mesorregião do Alto Solimões, micro-regiões do Rio Negro, do Juruá e do Baixo Amazonas, além do município de Humaitá e entorno, e cidades da região metropolitana. As ações desenvolvidas no projeto deverão aumentar em 30% o número de pequenos negócios que trabalham com fornecimento para grandes compradores públicos e privados. O presidente da FREMPEI, Adjuto Afonso, destacou que o incentivo irá fomentar a economia do Estado e colaborar na formalização dos empresários. A FREMPEI, que é uma frente da Assembleia, tem por objetivo orientar, apoiar o empreendedor individual, o micro e pequeno empresário. E o SEBRAE é um parceiro, o SEBRAE dita as regras, as normas que identifica aquela pessoa que quer ser empreendedora, e a frente acompanha na execução das políticas públicas, nas orientações, falando de linhas de crédito, dessa forma. Adjuto Afonso destacou que a participação do governo do Estado será essencial, a partir da implantação de 14 agências Polo do Banco do Povo, projeto que já foi aprovado pela Aleão. Pessoas lá treinadas para direcionar recurso para aquelas pessoas que querem ser empreendedoras. Ora, se vamos ter essa política do governo estadual, junto a essa política está lá o SEBRAE, está lá a FREMPEI, está lá o empreendedor, a sala do empreendedor que a prefeitura lá já disponibilizou, para que aquela pessoa, não estou falando da sala, mas tem que ter também a pessoa lá que é o gestor do empreendedorismo naquele município. Então, juntos, a gente pode identificar aquele empreendedor, aquela pessoa que quer ser empreendedor, aquela pequena empresa que quer se instalar, mas que não tem apoio. A ação da FREMPEI visa contribuir para a implantação da Lei 123 de 2006, que destina atenção especial aos micro e pequenos empreendedores. O reajuste nas mensalidades dos cursos da Faculdade Metropolitana de Manaus foi questionado entre os alunos bolsistas do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. Os acadêmicos da instituição pediram auxílio da Comissão de Educação da Casa Legislativa.
Eles reuniram com os deputados Sidney Leite e Bosco Saraiva, que se comprometeram em resolver o impasse. De acordo com os bolsistas da Faculdade Metropolitana de Manaus, FAMetro, pelo Programa de Financiamento Estudantil FIES, o reajuste deveria ser de 6,4%, mas a instituição estaria cobrando um percentual acima do previsto, entre 7% a 9%. Membros da comissão formada por alunos dos cursos de Direito e Engenharia da faculdade estiveram na Assembleia Legislativa para pedir apoio parlamentar na tentativa de resolver o impasse. Eles se reuniram com o presidente da Comissão de Educação da ALEAN, deputado Sidney Leite, e ainda com o deputado Bosco Saraiva. Na ocasião, os estudantes informaram aos parlamentares que 20% do total de alunos da FAMetro são bolsistas do FIES. Eles afirmaram não ter como pagar as mensalidades. A FAMetro ela fez um reajuste na mensalidade que supera o valor pactuado do FIES, ou seja, o aluno teria que usar o financiamento do FIES e teria que fazer uma complementação. Segundo eles, nós não temos essa informação oficial, hoje 20% dos estudantes da FAMetro seriam beneficiados pelo FIES, com 50%, 75% e 100%. O parlamentar destacou também que as novas regras para o ingresso no FIES criadas pelo governo federal precisam ser discutidas de forma aprofundada com o Ministério da Educação. Nós temos duas situações. O governo criou vários óbices que ainda não foi explicado para a população, e medidas que os alunos, de maneira geral, os que ingressaram na universidade, não estão conseguindo ter acesso ao FIES. Tem estudantes que estão aí há 48 horas, a 72 horas, sem conseguir se inscrever no FIES. Sobre a situação dos alunos da FAMetro, o deputado disse que vai entrar em contato com a direção da instituição para realizar uma nova reunião com os estudantes, a fim de que resolva o problema de maneira pacífica. Em nota, a FAMetro informou que é preciso que os acadêmicos realizem o pagamento da primeira mensalidade com o objetivo de gerar vínculo com a instituição ou firmar contrato pelo valor máximo permitido pelo sistema FIES. Sobre as cobranças, a instituição esclareceu que não abrirá mão de cobrar o valor que lhe é devido, pois há custos de funcionamento. A eleição para a nova diretoria da Associação dos Servidores da Assembleia Legislativa do Estado acontece nesta sexta-feira, dia 13 de março. Em sessão de tempo no plenário Rui Araújo, as duas chapas concorrentes tiveram a oportunidade de expor as suas principais propostas. A Associação dos Servidores da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, a ASSALE, é a organização representativa da categoria profissional dos servidores do Parlamento Estadual, ativos, inativos e pensionistas. Cabe a ela representar e defender os direitos e interesses profissionais, coletivos e individuais dos associados. Às vésperas da eleição para a nova diretoria da ASSALE, os presidentes das duas chapas concorrentes tiveram a oportunidade de subir à tribuna do plenário Rui Araújo para expor as propostas aos servidores. Em pauta, a reestruturação do plano de cargos, carreiras e salários e novos convênios com lojas e empresas. No discurso durante o pequeno expediente, o deputado Sinésio Campos comentou o assunto. Eu entendo que com eles é que se trabalha pela valorização dos trabalhadores, dos servidores da casa. É um instrumento que o servidor possui. E eu, como democrata, alguém que defende os direitos e a organização em associação, sindicatos, federações, confederações, eu fiz questão de abrir aqui o espaço na Assembleia Legislativa para as duas chapas. Apesar de adversários, as duas chapas concordam que a valorização dos funcionários do Parlamento Estadual passa atualmente pela melhoria na oferta dos serviços de planos de saúde. É preciso ver dessa maneira. Por exemplo, a blindagem existente no plano da Unimed, precisamos saber por que outros planos de saúde não podem chegar junto à nossa associação. A maior parte dos nossos servidores, quando eles nos procuram, é justamente na área da saúde, né? É a importância, porque é onde a pessoa fica mais vulnerável, é quando a pessoa tem dificuldade nessas situações de saúde. Fundada em 28 de dezembro de 1984, a ASSALE possui hoje aproximadamente 1.500 associados. Maiores informações podem ser acessadas através do site www.assale.com.br.
O deputado Sinésio Campos anunciou em plenário a realização de uma audiência para discutir a situação da rodoviária de Manaus. Foram convidados representantes de órgãos do Executivo das 3 esferas e do Judiciário. A reunião está marcada para o próximo dia 17 de março. O deputado do PT, Sinésio Campos, já havia denunciado a situação de precariedade da rodoviária na tribuna legislativa e, para buscar soluções efetivas para o local, o petista anunciou que deverá realizar uma audiência pública na casa no próximo dia 17 de março. De acordo com o parlamentar, foram convidados representantes de diversos órgãos do Poder Executivo Federal, Estadual e Municipal, além do Tribunal de Justiça e Ministério Público. Você é o nosso convidado. Eu creio que é esta agenda, agendas positivas, que nós queremos cada vez mais fazer com que a Assembleia não fique somente no denuncismo, mas que a gente possa buscar solução. Para Sinésio, a rodoviária de Manaus, por atender até rotas internacionais, deveria ter uma estrutura melhor. No entanto, é considerada uma das piores da região norte. Eu entendo que é uma vergonha hoje termos uma rodoviária que é uma rodoviária internacional, perde inclusive para a rodoviária de Rio Preto da Eva, para não ir longe. Para não ir longe. É uma rodoviária péssima, desumana e que na verdade precisa ser ajustada. A audiência pública vai ocorrer no plenário Rui Araújo. A seguir, deputado Vicente Lopes apresenta indicativo ao governo para a construção de hospital em São Gabriel da Cachoeira. E ainda, deputado Augusto Ferraz participa de comitiva que pleiteia a cidade de Manaus como subsede dos Jogos Olímpicos de 2016. É o que você vai ver no próximo vídeo. Casa Legislativa Amazonense. Assembleia Legislativa do Amazonas, cuidando da nossa gente. Curtir, compartilhar, repercutir, postar. Novas conexões que ligam pessoas em qualquer lugar do mundo. Cada vez mais conectado, o Brasil é o 4º país em número de usuários das redes sociais. Sempre inovando, o Superior Tribunal de Justiça conquista milhares de seguidores na internet. A marca é resultado da linguagem simples, atraente e acessível no Twitter, no Facebook e no YouTube. Onde tem o nome do STJ, tem informação segura, confiável, tem cidadania. No Facebook, milhares de pessoas levaram a página do STJ ao primeiro lugar entre os tribunais mais acessados no mundo. No YouTube, novos programas, entrevistas, documentários e reportagens especiais. E no Twitter, informação curta, rápida, atualizada. YouTube, Twitter, Facebook, o Superior Tribunal de Justiça acredita nas redes sociais e leva a cidadania até você. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. O deputado Vicente Lopes anunciou em plenário a proposta de um indicativo ao governo do estado para que seja construído um hospital em São Gabriel da Cachoeira, município do Alto Rio Negro. Segundo o parlamentar, a saúde pública da região não está atendendo os anseios da população. O deputado pelo PMDB, Vicente Lopes, subiu à tribuna da Assembleia Legislativa do Amazonas para cobrar do governo do estado maiores investimentos na área da saúde no Alto Rio Negro. Em especial no município de São Gabriel da Cachoeira, distante 852 quilômetros da capital. Lá, de acordo com o parlamentar, a ausência de médicos especialistas tem levado o hospital militar a atender a população civil da região. Vicente Lopes anunciou a apresentação de um indicativo ao Executivo Estadual para que seja construído um hospital no município. O deputado acredita que, com isso, mais profissionais da saúde poderão se fixar na região e, assim, melhorar o atendimento. Vejo a necessidade da construção de uma unidade hospitalar pelo Estado. Em todos os municípios do interior, o governo do Estado possui hospitais. Por que não fazê-lo em São Gabriel? Então, este, deputado Davi, também é um pleito que encaminho ao governo. Vou encaminhar sob a forma de indicação, para que o governo possa colocar no seu projeto futuro a construção de um hospital para São Gabriel para atendermos a necessidade daquela população. Em à parte, o líder de governo na casa, deputado Sidney Leite, comentou o assunto.
O deputado reconheceu a dificuldade em conseguir fixar médicos nos municípios do interior do estado. Porém, ele afirmou que, em São Gabriel da Cachoeira, existe uma particularidade. Primeiro, em São Gabriel, nós já temos uma anomalia do ponto de vista da política da saúde, que é uma coisa que eu passei 4 anos discutindo, que é da responsabilidade. Nós trabalhamos, inclusive, com o Ministério Público Federal. Não tenho dúvida que Vossa Excelência, hoje, como presidente da Comissão de Assuntos Indígenas, dará continuidade, que é para a gente buscar um pacto, um termo de ajustamento de conduta para definir responsabilidade, porque o grosso da demanda é indígena. Mas hoje, o Estado tem a sua presença e a sua parceria naquele hospital, tanto é que anestesista, diretor-geral, diretor clínico, diretor administrativos são pagos pelo governo do Estado, tem outros profissionais pagos pelo governo do Estado. Agora, se tem dificuldades pontuais, nós temos que buscá-lo enfrentar. De acordo com estimativas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, a população de São Gabriel da Cachoeira era de 42.342 habitantes em 2014. 74% dos habitantes são indígenas. Na tribuna da Assembleia, o deputado Sidney Leite criticou a gestão do Executivo Municipal de Maués para a saúde. De acordo com o parlamentar, há fragilidade em toda a cadeia de atenção básica. Por 2 vezes consecutivas, a cidade de Maués foi beneficiada com a entrega de ambulâncias pelo governo do estado. Mesmo assim, devido ao descaso na manutenção, os pacientes estão sendo deslocados em um veículo Kombi inadequado. A informação é do deputado Sidney Leite, do PROS, que também é ex-prefeito daquela cidade localizada no Baixo Amazonas. O parlamentar fez uso da tribuna para tratar do que chamou como desvio de conduta. Lembrando que a saúde no município de Maués ela é municipalizada. A saúde é municipalizada e ela já é municipalizada há um bom tempo. Mas nós não temos só esse tipo de problema. Faltam sequências na política de prevenção na atenção básica. Nós temos problemas sérios no hospital, no funcionamento do hospital, que é de responsabilidade do município. Sidney Leite também declarou que há problemas na atenção básica no atendimento dentário, que se limita a extrações e que falta medicamento na cidade. O deputado apresentou documentos em plenário mostrando que o vice-prefeito de Maués, que não mora no município, também recebe como médico, além do salário de vice do executivo municipal. Segundo Leite, a situação é tão grave que a lista de pagamento de pessoas lotadas em uma unidade básica de saúde fechada. Ele encerrou o pronunciamento informando que os vereadores de Maués encaminharam denúncias aos órgãos fiscalizadores. E o deputado Carlos Alberto apresentou um projeto de lei que estabelece prioridade no atendimento médico às pessoas acima de 60 anos. De acordo com o parlamentar, a matéria se justifica por conta do número insuficiente de centros de atenção ao idoso no estado. A proposta do deputado Carlos Alberto prevê que todas as consultas e exames sejam realizados pelo Sistema Único de Saúde, por meio da SUSAM, às pessoas da terceira idade no prazo máximo de 7 dias. Esse projeto determina que, no máximo até 7 dias, o paciente com mais de 60 anos seja atendido nas suas solicitações a favor de consulta médica e de exames. Para o parlamentar, o atendimento rápido garante mais dignidade àqueles que necessitam do sistema público de saúde e a demora na marcação de consulta é preocupante, já que pode levar ao agravamento das doenças ou a óbito. É um projeto que eu estou reapresentando na casa e acreditando que haveremos de alcançar a aprovação do mesmo, porque trata-se de um projeto que vai favorecer um grande número de pessoas e essas pessoas são pessoas idosas que merecem toda uma atenção especial. A justificativa para a apresentação da lei se deu por conta da insuficiência dos Centros de Atenção ao Idoso, CAIMs, onde as pessoas esperam até 20 dias para o atendimento. E hoje, dia 12 de março, é comemorado o Dia do Bibliotecário. Para lembrar a data, o deputado José Ricardo pediu a implantação de bibliotecas em todas as escolas públicas do Amazonas.
O deputado José Ricardo parabenizou a categoria e falou da proposta de implantação gradativa de bibliotecas em escolas públicas do Amazonas. No projeto, o parlamentar pede que cada colégio possua um acervo mínimo de 1 livro por aluno, além da presença do bibliotecário nesses locais. Também está prevista a implantação de 41 bibliotecas por mês. Dessa forma, até 2020, todas as instituições de ensino deverão ter um espaço de leitura. Com essa medida, ele espera contribuir para melhorar a educação no estado. De acordo com o petista, apenas 38% das escolas municipais têm bibliotecas e todo o Amazonas, das 5.587 escolas existentes, somente 1.070 têm bibliotecas funcionando, segundo dados de 2011. Essa é a proposta apresentada no projeto. Um programa até o ano 2020 de ter, logicamente, uma política estadual para implantar as bibliotecas, ter recursos, contratar bibliotecários, estimular o uso, logicamente, das bibliotecas. Essa é a proposta que nós estamos defendendo. No Brasil, o Dia do Bibliotecário foi instituído em 12 de abril de 1980. A comemoração em todo o território nacional ocorre no dia 12 de março, data do nascimento do bibliotecário, escritor e poeta Manuel Bastos Tigre. Deputada Alessandra Campelo denuncia interrupção nas aulas de escolas estaduais da zona rural de Manacapuru por falta de transporte escolar. E mais, deputado José Ricardo solicita segurança armada em terminais de ônibus da capital. Veja no nosso resumo de notícias. A deputada Alessandra Campelo se pronunciou sobre a falta de aula na zona rural de Manacapuru. Segundo a parlamentar, a SEDUC retirou a cooperativa que transportava os alunos para realizar uma licitação e disse ainda que já protocolou uma representação no Ministério Público Federal. Nós estamos entrando com a representação porque nós consideramos que está ocorrendo um crime em Manacapuru. As crianças da zona rural que precisam de transporte escolar, de barco, para ir assistir aula, estão sem aulas há mais de 40 dias. A SEDUC encerrou o contrato com uma cooperativa de pequenos empresários, microempreendedores que faziam esse transporte em barcos regulares, com equipamento de salvatagem, equipamento de comunicação. Foram incentivados pelo governo, através de cooperativa, a fazer empréstimo para se equiparem. No entanto, a SEDUC encerrou o contrato com eles com o intuito de fazer uma licitação. Até aí seria correto. O problema é que a licitação até o momento não foi feita. Deputado Luiz Castro recorreu ao Ministério Público Federal para tentar solucionar os problemas de telefonia móvel no município de Apuí. De acordo com o parlamentar, moradores destruíram instalações da operadora Vivo em protesto por melhoria do sinal. Deputado José Ricardo irá encaminhar 2 indicações à Secretaria de Estado da Segurança Pública, solicitando segurança armada em terminais de ônibus e escolas públicas por conta dos constantes casos de assaltos nesses locais. Também fará uma solicitação à mesa diretora da LEAN para que convoque o secretário de Segurança para falar dos planos e metas para a área. Na manhã desta quinta-feira, o deputado Carlos Alberto mais uma vez chamou a atenção para os acidentes com vítimas fatais na Avenida Constantino Neri por conta da faixa azul. Segundo o parlamentar, a implantação de mais uma faixa de pedestres na avenida poderá amenizar o problema. É preciso tomarmos providência com a colocação de faixas, com sinais de trânsito, enfim, até mesmo de repente determinarmos o limite de velocidade. Hoje diz que podemos alcançar até 60 quilômetros na Constantino. Que tal se viesse para 40? Deputado Sidney Leite anunciou que se licenciará da atividade de parlamentar para ocupar o cargo no Executivo Estadual. O deputado agradeceu as manifestações de apoio dos colegas parlamentares e afirmou que o rito de passagem da vaga para seu suplente e da transição para o novo líder do governo será na próxima semana. Deputado Serafim Correia lembrou as manifestações que serão realizadas tanto a favor da presidente Dilma quanto a favor do impeachment da titular do Executivo. O parlamentar destacou que a posição do PSB é pelo resultado democrático das urnas.
O deputado democrata Augusto Ferraz foi um dos membros da comitiva que esteve na Confederação Brasileira de Futebol para pleitear em favor de Manaus como uma das sedes do torneio de futebol dos Jogos Olímpicos de 2016. O parlamentar relatou que Manaus é uma forte concorrente, segundo o presidente da CBF. O vice-governador do Amazonas, Henrique Oliveira, o prefeito de Manaus, Arthur Vigílio Neto, e o presidente da Comissão de Esportes da Assembleia Legislativa, o deputado Augusto Ferraz, estiveram em comitiva na cidade do Rio de Janeiro para trabalhar em favor de Manaus como uma das sedes das Olimpíadas Rio 2016. A capital amazonense concorre a receber parte dos jogos do torneio de futebol olímpico na Arena da Amazônia. No plenário, o deputado Augusto Ferraz destacou a boa receptividade do atual presidente da CBF, José Maria Marins, e do futuro presidente Marco Polo Del Nero. Saímos de lá com bastante confiante diante da resposta que o José Maria Marinho nos deu. E amanhã ele estará viajando para Zurique, na Suíça, e de lá nós vamos saber se realmente nós vamos ser uma das sedes do Rio 2016. Mas eu tenho muita fé que essa nossa ida lá vai trazer bons resultados. O parlamentar informou ainda que o vice-governador do Amazonas e o prefeito de Manaus seguem na sexta-feira para a cidade de Zurique, onde reunirão com a Federação Internacional de Futebol. Jerome Walker, secretário-geral da instituição, por 2 vezes se declarou contra Manaus com uma das sedes em virtude da distância, mesmo com a posição do Comitê Olímpico Internacional favorável à capital do Amazonas. Ferraz destacou o impacto positivo que as Olimpíadas poderão trazer ao turismo e à economia do estado. E agora nós vamos às notícias do esporte amazonense com o jornalista Tom Claro. Olá, minha gente, estamos chegando com as primeiras do esporte para você. A volta do técnico Lana trouxe sorte ao Nacional, que no confronto com o São Raimundo, ontem à noite, levou a melhor. O Leão da Vila Municipal venceu o Tufão no Estádio da Colina por 2-1, em jogo válido pela 4ª rodada do Campeonato Amazonense. Lana criticou a falta de gás da equipe no segundo tempo, no qual por pouco não deixou escapar a vantagem construída a duras penas. Ele afirma que a condição física da equipe já o preocupava. E não faltou emoção na partida entre Penarol e Operário na tarde desta quarta-feira no estádio Floro de Mendonça, em Itacoatiara. O Leão da Velha Serpa, em dia de grande atuação de Tete, venceu o Operário pelo placar de 3-1 e manteve os 100% de aproveitamento no campeonato amazonense. Em situações opostas na tabela, o duelo foi muito pegado e terminou com 3 expulsões: Júnior, Neymar e Peru pelo Penarol e Jonas pelo Operário. Saiu do vermelho. Após 3 derrotas seguidas e sem marcar no campeonato, o Galo da Praça da Saudade visitou o Nacional Borbense na tarde desta quarta-feira, no Jabortão, e conquistou uma vitória fundamental para a reação do time no campeonato amazonense. O gol do zagueiro Rondinelli, ainda no primeiro tempo, garantiu os primeiros pontos e o primeiro gol do Alvinegro na competição. E Princesa dos Solimões e Figueirense se enfrentam no dia 18 de março, em Manaus, em jogo válido pela primeira fase da Copa do Brasil. A partida, que inicialmente aconteceria na Arena da Amazônia, sofreu alteração no site da CBF e foi transferida para o estádio Ismael Benigno, a Colina. A gente vai ficando por aqui, mais esporte no nosso próximo encontro. Confira agora o que foi destaque no Alian Notícias de hoje. Deputado Serafim Correia chama a atenção do governo sobre proposta que tramita no STF e que prejudica o polo industrial de Manaus. Projeto que cria campanha de prevenção contra a pedofilia foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia. E deputado Augusto Ferraz participa de comitiva que pleiteia a cidade de Manaus como subsede dos Jogos Olímpicos de 2016. E nós ficamos por aqui. No site da Assembleia, ali.am.gov.br, você tem outras informações sobre a atuação parlamentar. Uma ótima noite para você e até amanhã com o resumo da semana.